Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos entrando no estudo esse que é uma volta às terças-feiras com o chamado culto de doutrina, e nós vamos trazer um estudo. Gostaríamos de estar trazendo algo mais aplicativo, algo da vida prática, do dia a dia, e não aprofundando em conhecimento. Se Deus nos der graça para isto, amém. E pedimos a Deus esta graça. E este estudo então passa a ser gravado e vai somando temas no nosso, vamos dizer assim, depósito, para quando alguém precisar poder requerer um assunto e outro. E naturalmente do que se fala inicialmente aqui numa partida, no início, pode ser depois melhorado dia a dia. Muito bem. O tema que eu escolhi para hoje é soberba. E eu, vamos dizer assim, me veio isso quando eu estava analisando lá em Gênesis, no início de tudo. E eu percebi algo, Deus trabalhando para quebrar a soberba. Entenderam? E vamos ter o texto de Jó, capítulo 33. A partir do verso 8, e ver o que aqui temos da parte de Eliú, o servo de Deus, que não é o Elifaz, não é o Zofar, não é o Bildade, amigos de Jó, nem é Jó falando, é um outro personagem que aparece e vai corrigir Jó e seus amigos, porque todos estavam falando uma coisa que não era correta. Então vem Eliú e coloca palavras pontuais corrigindo. E bonito que depois que eles, vamos dizer assim, quebrantaram na sua arrogância ou na sua razão pessoal diante de Deus, aí sim o próprio Deus vem falar com Jó. Mas o verso 8 inicia assim, observem. Eliú falando com Jó. E não Elifaz, nem Zofar, nem Bildade, os amigos de Jó. É outro. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, quero que irmãos leiam alternado comigo. Leio agora o verso 9. Limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele, Deus, acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo: não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por esta razão, contendes com ele, porque ele não dá contas de nenhum dos seus feitos.
Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Todos, em sonho ou em visão de noite, sobre os homens e adormece na cama. Então, abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. 17. Para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é com dores castigado e com incessante contenda dos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem, e a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida ao que traz morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras, orará a Deus, que se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. 28. Mas Deus livrou a minha alma de ir à cova, e a minha vida verá a luz. 29. Leiamos todos juntos. Para desviar a sua alma da perdição e o alumiar com a luz dos viventes. Observe bem que temos o verso 17, que eu retorno nele, porque desse verso é que estou tirando o tema, que fala da soberba, e o verso 17 diz: para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a sua soberba. Ou seja, o que está escrito aqui em Jó? Eliú fala com Jó, repreendendo Jó. Você falou que é reto, não, você falhou. Você não pode falar que Deus está procurando pretexto para te castigar, para te ferir. Não, não, não. Deus não dá conta dos seus coisas, mas uma coisa é certa. Aí vai todo esse argumento dele. Deus fala com o homem. O homem deita para dormir, Deus vai lá, fala com ele, instrui o homem, para que ele amanheça no outro dia com a mudança de conhecimento, propósito no coração, para fazer o que é certo. Ou seja, Deus nos visita sempre para nos corrigir. Precisamos ter noção disso, irmão, que misericórdia de Deus, que vem nos visitar de noite e fica lá falando no ouvido quando a gente está dormindo lá, está lá colocando: você fez isso, você falou aquilo, você fez aquilo. Imagino eu assim, né? Você tinha que fazer assim, 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 que nem Deus falou com Caim. E nós somos Caim de agora. Se ouvirmos, opa, aprendemos e vamos melhorar os nossos caminhos. Mas se não, ele põe no leite de enfermidade. O sentido é esse: ele põe no leito de enfermidade. Aí o homem não tem desculpa para correr para cá, para correr para lá, tem que ir para o trabalho, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da mulher, não tem nada, nem na casa do Senhor, na cama. E ali Deus fala apertado com ele, agora está mais apertado. E justamente para ele quebrar-se
humilhar-se e ser livre da morte. Se ele não ouve, a morte está chegando. Agora, se ele ouve pelo que Deus opera nele de quebrantamento, se ele se humilha, ou se tem alguém aqui que vai lá e socorre, trazendo palavras que Deus mesmo vai dar ou vai inspirar para que toque no coração do doente, e ele cair em si, pequei contra Deus, e ele reconhecendo, confessando, aí Deus dá saúde de novo, e ele sai como se tivesse nada acontecido, parece que ficou novinho em folha, de novo, e aí ele vai testificar, né? Ele vai testificar, porque diz o verso 26 que deveras orará a Deus que se agradará dele. Por que Deus vai agradar dele? Porque ele não está mais exaltado, soberbo, não está mais rebelde, agora ele está mais quieto, atenção, ouvindo. Então Deus vai ouvir a oração dele. O que mais? 27, ele vai testificar, olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, o que de nada me aproveitou, mas Deus, verso 28, livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. E o 29, eis que tudo isso é obra de Deus 2, 3 vezes, 1000 vezes, 2000 vezes, porque quanto tempo nós temos vivido, quantos dias Deus falou conosco, verso 30, para desviar a sua alma da perdição. E lá no verso 17, da soberba, o homem se achar o tal, precisa de ninguém, precisa de conselho, o que ele acha que está certo, e nem Deus quer mudar, ele quer ouvir para ser mudado. E soberba significa exatamente essa exaltação, esse orgulho, essa presunção do homem de ser alguma coisa mais do que verdadeiramente é. E o que o homem é? O que o homem é? O homem é grande coisa, irmãos. 2 letras. Pó. Ele é pó, mas ele tem uma tendência a se achar o tal. Soberba. Soberba diante do companheiro próximo, diante do filho, da esposa, do esposo, do pai, da mãe, da autoridade, de uma outra pessoa qualquer, ele se acha melhor, maior e etc. É soberba, quando na verdade ele é pó, nada mais. Se há algo nele que se manifesta de algo importante, nobre, até superior ao que o outro tem, não é dele, é de Deus nele. Então ele não é maior do que o outro, ele não precisa se achar o tal, porque não é. A obra de Deus nele que pode estar notória em algum aspecto. É como Paulo chegou a dizer: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Se ele para aí, é soberba. Mas ele continua: não eu. Aí ele esvazia. Mas a graça de Deus em mim. Assim Davi foi o que foi porque Deus foi com ele. Salomão foi sábio e rico porque Deus foi com ele. Outros foram valentes, ele é mais o que? Como os guerreiros valentes de Davi, porque Deus era com eles. E Paulo tem mais conhecimento porque Deus era com ele. E porque Pedro também era ousado, etc., porque Deus era com ele. E em si mesmo ninguém é nada. Então esvazie-se da soberba, da presunção, da exaltação. É isso que precisamos entender. Folheando ainda sobre a soberba, para a gente entender Salmo 19. Salmo 19.
palavras várias aqui importantes, mas eu quero ler o verso 9 em diante. 9? Estou lendo. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis do que ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Agora 13. Também da soberba. Guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então, verso 13, o que Davi está dizendo aqui? Tem pecados, mas se eu limpo dos pecados ocultos. Agora tem um detalhe, a soberba, esse tal de soberba aí, me livra. Aí estarei livre de grande pecado. A exaltação, grande pecado. O orgulho, a presunção, grande pecado. Livra-me disso, Deus. É o que Davi estava dizendo aqui. E atentemos para essa colocação de que, diante do que Deus fala em vários lugares, que Deus é com o humilde, com o quebrantado, com o abatido, mas está longe do soberbo. Para a gente entender, se tivermos uma vida com cuidado, com humildade, sem essa presunção e soberba, Deus está perto. Mas se nós formos assim um pouquinho meio vaidoso e orgulhoso, Deus já está, já virou a esquina lá longe. E precisamos ter esse cuidado. Estão me entendendo? Agora, por que eu lembrei de soberba quando eu estava lendo Gênesis? Lá no princípiozinho, lendo Gênesis, porque eu comecei a folhear a Bíblia para falar da lição de hoje. Tem tanta coisa aqui, a criação, detalhes de cada dia para falar, não é assim mesmo? E vai falando aqui, que coisa linda, Deus fazendo o homem, e eu parei nesse ponto, quando Deus determina fazer o homem. Verso 26, e disse Deus, estão me acompanhando? Capítulo 1, verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui que eu parei. Quando Deus tem propósito de criar a nós, irmãos, Ele tem um padrão. Antes Ele fez os peixes, as aves, e vem os animais diversos, tanto os ferozes como os domesticáveis, os ínfimos como os rastejantes, e fez da imaginação dele. Penso assim, eu falando. Mas na hora de que falou, façamos o homem, não, vamos pegar um modelo agora. Qual o modelo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando Deus começou a trabalhar lá no Adão e depois na mamãe Eva, vamos dizer assim, ele ficou olhando no espelho. Deixa eu ver como é que eu sou. Perdoa, só para comparação, que não é físico não, né, viu? Mas ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele ficava olhando no espelho e ia fazendo o homem. Deus não é de dois olhos, uma narina com dois furos e dois ouvidos, não, viu, irmão?
Estou falando no sentido que depois vai clarear lá nas cartas de Paulo, Efésios, Colossenses. A semelhança é justiça, é santidade, é conhecimento, são virtudes. Então é isso que é o homem, não é a carcaça em si. Mas Deus teve um parâmetro, uma comparação, um modelo do que Ele queria no homem. Então Deus nos fez muito grandes. O propósito de Deus é para ser muito grande em Adão e Eva. Mas observe que é um modelo grande, Deus querendo fazer o homem a sua imagem e semelhança, em vez de pegar diamante, que ainda estaria muito pouco em relação ao que Deus é, Ele pegou barro. Então não é a estrutura física que tem o valor, é o conteúdo dentro desta estrutura, que depois lá em Gálatas vai se falar dos frutos do Espírito, ou a palavra resumida de Paulo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Aí temos a semelhança nossa para Deus, Deus nos chamando para uma coisa muito nobre, estrondosa. E se nós formos para a carta de João, a primeira carta, no capítulo 3, o que está escrito lá mesmo? Me ajuda a lembrar. Filhinhos, veio o grande amor de Deus para conosco. Agora, para não falhar em uma palavra, eu vou ler. O que está escrito lá? No capítulo 3 da primeira carta de João. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Aí sim, quando tiver o arrebatamento da igreja, quando esse corpo de carne e osso, pó, for tirado, desaparecer, e aqui surgir um corpo incorruptível, imortal, como a dos anjos aprovados, anjos fiéis a Deus, aí teremos na estrutura de corpos, como é nos lugares celestiais. Nós estamos entendendo? Aí não vão ser imagem e semelhança de Deus em todos os aspectos, diríamos assim, na minha palavra ainda humana aqui na terra. Mas aqui diz: seremos iguais a Ele, porque como Ele é, nós seremos, ou nós o veremos. Então observe bem, irmãos, a grandiosidade de Deus para conosco. Então cada um de nós, irmãos, se estamos em Cristo Jesus, esquece tudo que pode acontecer nesse mundo. O resultado final é, se a gente for para a sepultura, de lá vamos sair já transformados para sermos como os anjos, magníficos em poder. É algo excelente. Então não importa se eu sou o primeiro colocado, se eu sou o segundo, se eu sou o último, se eu ganho uma fortuna, se eu ganho salário mínimo, ou nem salário mínimo eu consigo. Não importa, não importa. Se eu estou sadio, se eu estou doente, se eu sou muito inteligente, se eu não sou, se eu sou isso, eu sou aquilo, não importa muito nem pouco, ou ter muito ou não ter nenhum, coisa alguma, não importa. O resultado final é que seremos iguais e semelhantes a Deus. Então, por que ficar preso ou perturbado ou aflito com pecuinhas dessa vida? Aquela irmã me olhou com cara feia. O que aconteceu? E pronto. Ou uma palavra que a gente ouviu, entendeu, como que ferindo a nós, vão tirar satisfação? Vão arrumar uma contenda? Esquece.
Não, o irmão deve estar lá enganado com alguma coisa, ou ele viu alguma coisa, eu não estou entendendo, mas o certo é que eu continuo fiel a Deus, lá no céu serei magnífico como os anjos, e ele também, se ele é de Jesus, ele vai ser um anjo magnífico no céu, e pronto, aí sofre o que tem que sofrer, vence o que tem que vencer, ande bem, em paz, alegria, no que puder, porque o final de tudo é a imagem e semelhança de Deus. Tudo bem assim? E se é assim, não precisamos nos orgulhar de nada, não precisamos nos exaltar, porque já estamos sendo exaltados demais por Deus. E acima de Deus não tem ninguém. Se é igual à imagem de Deus, não tem nada maior do que isso. Já chegamos no topo. Então, descansa, afasta o orgulho, a presunção, a soberba e etc, essas coisas por aí, porque não é nada. E ainda mais sabendo que Deus despreza isso e tem por, vamos dizer assim, a soberba uma coisa que o irrita, que o faz estar longe. Então, não vamos entrar nessa área e descansar. E temos a palavra que diz, tendo que comer e o que vestir, estejamos descansados. Agora voltemos a Jó. Jó perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, estava chagado, coçando o seu corpo com telha, caco de telha, e achando razão. Por que eu estou assim? Deus achou, procurou em mim alguma coisa, mas eu não estou devendo nada para Deus. É a expressão do capítulo 33 que Eliú fala. Falaste o que não devia falar, porque Deus não é assim não. Deus não é assim. E depois de Jó ser corrigido, aí ele vai entender, alguma coisa está acontecendo. E na verdade, Jó é fraco, Jó é falho, Jó é muita coisa, mas Deus não lança em rosto dele isso não. O máximo que Deus falou foi, quem é aquele que fala sem ter conhecimento? Agora vamos lá, vamos falar de conhecimento. Onde estavas tu quando eu fiz o avestruz, quando eu fiz a águia? Um voa alto, enxerga longe, o outro é meio tapado de cabeça, grande, desajeitado, e põe o ovo pelo caminho, não tem nem ninho direito para os seus ovos, é todo sem sabedoria. Mas Deus fez um, fez o outro, e Deus vai falando com Jó, Jó cai em si. Eu estou falando de coisas que nem entendo, e vou falar de Deus que faz tanta diversidade. Aí Jó se humilha. Uma vez humilhado, aí Deus abre o verbo mesmo, fala com ele largamente. É um sermão bem longo que Deus fala com Jó. Quando ele estava lá meio irritado e querendo, eu quero acertar com Deus, eu quero falar com Deus. Vem cá, Deus, vem cá e senta aqui perto de mim que eu não quero puxar razões para o Senhor. Deus não falou nada, nem desceu. Nem desceu, mandou ele lá, vai lá, Liu. Fala com ele de homem para homem, porque se for lá eu vou ter que censurar Jó. Mas Eliú falou, felizmente, um mediador chegou, ajudou Jó a entender, Jó entendeu, murchou, parou de falar, tapou a boca, aí pronto. Daí a pouco Deus vem e fala diretamente. O homem quebrantado, o homem humilhado, o homem se colocando na posição de que nada é, como disse Abraão, só pó e cinza. Aí Deus conversa com o pó e cinza. Mas com o presunçoso, Deus deixa ele falando sozinho e está longe. E tampa ainda o ouvido com fone de ouvido celestial para não ouvir nada que esse homem está falando. Deus não quer ouvir, não quer se incomodar com ele. Mas vamos voltar à nossa lição. A imagem e semelhança de Deus. Vocês querem alguma coisa maior do que isso? Não tem coisa maior do que isso. Agora, o perigo é o outro lado, de que a soberba é o pecado de Satanás. Então quem anda em presunção,
orgulho e se exalta por aí alguma coisa em si mesmo ou em comparação com outra pessoa, é o sentimento, modo de ser de Satanás. Aí o negócio fica feio. Aí Jesus olha para nós e diz aí, tens por pai o diabo, porque vê em nós a mesma qualidade, a soberba, orgulho, presunção e exaltação que habitou em Satanás. Se nós tivéssemos tempo para estudar tudo, ver mais versículos e textos bíblicos, nós veríamos uma situação em que Deus fala de Satanás como um rei, um mercador que era próspero, e naquele intuito de ser maior, melhor e mais rico, ele começou a se encher de violência, ou seja, ter essa exaltação como uma atuação de opressão sobre os outros, para se fazer e se dizer maior, oprimia os outros. E a palavra diz, o seu coração presunçoso se encheu de violência. A gente não tem ideia como que era lá no lugar celestial, quando só tinha anjo, não sabemos, mas no coração de Satanás ele era a mais alta pomeira, porque Deus fez, ele era a mais alta pomeira. Tinha lá os tambores, a parte musical, tinha, ele era excelente, e também ele andava em meio às pedras fogueadas, que excelência. Só que em vez de ele aproveitar e continuar andando nessa beleza toda dos céus, ele começou a ter a ideia, eu sou mais do que aquele ali, eu sou mais do que aquele lá, eu sou tal, na nossa linguagem aqui humana. Pronto, em vez de amar o próximo, o outro anjo, porque ele foi colocado como querubim, protetor dos outros, ele começou a usar desta maioria, ser maioral, para diminuir os outros. Eu sou mais, você é menos. Pronto, exaltação, soberba, presunção, saindo do seu nível, que já era glorioso, poderoso para ajudar os outros. Não, ele usou disso para, vamos dizer assim, para se enfeitar. De onde vem a opressão contra os outros e o mandar, o enganar que lhe foi próprio. E o exagero de Satanás na sua soberba está em Isaías capítulo 14. Vamos ler Isaías 14? Essa palavra sempre tem visto com os irmãos nossos estudos por aí. Verso 12. Isaías capítulo 14, verso 12. Que diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. 14. Leia comigo esse 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí está o grande pecado de Satanás, e do qual Davi escreveu: Deus me livra da soberba, aí estarei livre de grande pecado. E Satanás estava nisso, soberbo, exaltado. Você igual a Deus, vou passar na frente de todos os anjos, as mais altas estrelas, eu vou ser maior.
Vou colocar o meu trono lá nas mais altas nuvens, e vou ser igual ao Altíssimo. Soberba. Primeiro derrubou todo mundo para baixo, ele estava acima. E depois, bom, não dá para derrubar Deus, então vou ficar igual a ele. E ele falou que ia ser igual a Deus, porque ele não viu, irmão, não concebeu, não veio na sua inteligência, na sua ficção, como poderia ser mais do que Deus. Ele viu Deus como já no teto, não dá para subir mais. Deus já está no alto lugar, não dá para ser mais do que ele, mas vou ser igual. E na verdade Deus é muito mais. Deus habita na luz inacessível, só que ele nem percebeu isso. O máximo que ele viu de grandeza é ser igual a Deus. Mais do que Deus? Não tem jeito, não estou vendo mais nada além disso. E Deus é mais, muito mais, mas ele não enxergou. Soberba, presunção, exaltação. Aí tem a resposta de Deus. Qual a resposta de Deus? É o verso 15 que eu peço para o irmão ler também comigo. O que está escrito? E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aí está. A humildade leva à honra e a soberba leva à ruína, à queda, que é um provérbio de Salomão. Agora emenda o verso 14 e 15. Vem Satanás e diz: subirei e serei igual ao Altíssimo. Deus olha para ele e fala: subirás, descerás ao mais profundo do abismo. Se ele queria ser alto, ou brilhar como Deus brilha, aí Deus falou: não, você vai descer e vai para o profundo das trevas, e é chamado agora príncipe das trevas, príncipe do nada, príncipe da escuridão, onde nada é visível e nada é entendível. Observe como que Deus mostra para nós, irmãos, isto. E por outro lado, voltando ao princípio, soberba é algo próprio de Satanás, é um caminho errado, pelo que também Satanás é comparado à estrela cadente. Observem, todas as estrelas do céu devem estar fixas num ponto só, não muda. Não sei se vocês já observaram o céu estrelado a noite inteira. Todas as estrelas estão juntas no mesmo lugar, um em relação ao outro, não há mudança nenhuma. A estrela não dá um passeiozinho para cá, amanhã eu vou dar um passeiozinho para lá, naquele dia eu vou subir um pouquinho mais alto, no mês que vem eu vou descer mais um pouquinho para baixo. A estrela tem posição exata, não pode sair do lugar. O servo de Deus foi colocado numa posição, num entendimento, num conhecimento, numa missão, não pode sair. Agora, quando a estrelinha se acha tal, ela brilha mais e até desloca brilhando no céu. Estrela brilhante, não, cadente, porque ela brilha excessivamente na sua soberba, mas ela está indo para o abismo, a sua luz vai se apagando e some. Assim o homem que se engrandece em si mesmo, parece estar mais, cresceu, mas na verdade está indo para o abismo e para a escuridão. É uma comparação que a Bíblia diz também, estrelas cadentes, para que se destina à escuridão do abismo. São coisas que estão aí para nós analisarmos. Voltando tudo, soberba, Davi não quer saber disso. Satanás caiu nessa. E se nós formos soberbos, nós somos filhos deste soberbo. E Deus não está conosco.
Quanto mais exaltado formos, quanto mais nós nos colocarmos superior aos nossos irmãos, o nosso próximo, ai, 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 estamos fora de Deus. Mas qual é o modelo então? Jesus disse: aprendei de mim. Continua: que sou manso e humilde de coração. Por acaso Jesus não é glorioso? É. Tanto está escrito: eu sou o alto e o sublime. O que mais que Jesus disse? Habito num alto e sublime lugar, inacessível. Mas depois ele diz: mas também habito com o arrependido, o contrito, o quebrantado. Outra palavra: com o humilde. Mas diz ele: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E depois com os discípulos, lá em João capítulo 13, o que Jesus disse? Assim como eu fiz, façam também. E antes, vão entender que Jesus sabe a sua posição. Ele é o Senhor. Me chamais de mestre e Senhor. Eu sou. Mas não fico bajulando a mim mesmo nisso, que sou maior, sou mestre, sou o Senhor de vocês. Eu pego a toalha e pego a bacia d'água e vou lavar o pé de cada um. Ele não se fez maior. Ele é maior, mas se fez menor. E foi lavar os pés dos discípulos. E disse para nós: assim como eu fiz, façam vocês também. Ou seja, a soberba está longe disso. Pode ser que alguém vá lavar o pé do outro em soberba, pode dizer: sou igual a Jesus, sou tal. Aí não vale. A intenção tem que ser pura, de ajudar o irmão, o próximo, na sua necessidade, que pode ser qualquer uma, e não. E a questão do pé foi só um modelo de ser humilde e não ter os outros por menos. Lembrando que Jesus era o sublime no céu e tomou essa forma de carne corruptível. Ai, que vergonha, que nojo. Pode ser que alguém lá no céu olhasse para nós assim, olhasse com nojo. Essas baratas aí da terra, esses rastejantes aí. Mas Deus não teve por separação de vir se rebaixar tanto e tomar essa forma de carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui servia. Andava sem ter lugar certo, sem ter um leito esperando para ele dormir, né? Sem ter uma quentinha lá, já no forninho para comer no almoço, na janta. Não, ia de aldeia em aldeia levando o evangelho, ou seja, servindo. O homem viu os seus pecados e ofensas a Deus com o pão celestial, a palavra de Deus que transforma, que perdoa e faz tantas coisas maravilhosas. Então Jesus é um modelo. Satanás, soberba, é o tal, se colocava sempre como o tal, e Jesus é aquele que é o sublime, vai ao encontro do necessitado, né? Está o leproso lá, está o chagado, está o ferido e não sei o que lá mais. Jesus não fica assim de longe, não. Ser curado. Ele vai lá e toca. Não tem por vergonha ou nojo tocar o pobre coitado. E diz: eu quero. Toca e diz: ser limpo. Pronto. Não teve nenhum sentimento de maior, ou que o outro é menor, o outro é desprezível, tem que manter distância, não toque. Meu Deus, tantas coisas que Jesus ensina para nós, mas para tirar de nós essa ideia, soberba, presunção, exaltação, não.
e se lembrar que Jesus falou que o que o homem come não o contamina, o que entra no homem não o contamina, palavra que nós temos em Marcos capítulo 7, aí Jesus diz o que contamina o homem, aí fala soberba, presunção, exaltação e um outro monte de pecado. Isso aí contamina o homem. E Deus vendo no homem a soberba, aí Deus tem nojo mesmo dele, aí sai fora. O Senhor não se aproxima do homem nessa situação tão difícil, tão miserável. Mas continuemos, irmão, falando mais um pouco a respeito dessa soberba, não querendo estender demais, mas colocando para nós atentarmos para as verdades que há em Deus, no seu ensino, no seu conselho. Vamos observar lá no princípio da palavra, em Gênesis ainda, a situação de Caim. O que aconteceu com Caim? Uma situação de soberba. Quando ele viu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não, ele não concordou, não aceitou de que o outro fosse aceito por Deus, e ele, primogênito de Adão e Eva, o primeiro homem gerado na terra, depois de Deus fazer Adão e Eva, privilégio. Agora quem está sendo aceito por Deus é o caçulinha, é o menor. Não, está errado. Pronto. O pecado então de Caim está aí, não aceitar que alguém pudesse ser maior do que ele, aceito por ele, mais inteligente do que ele, ou mais santo do que ele, e etc. Aí, essa exaltação, esse orgulho próprio, pronto, essa vaidade em si o colocou contrário ao irmão, que não tinha culpa de nada, porque quem aceitou ele foi Deus, e ele só apresentou a oferta, que o outro também teve a oportunidade de apresentar, e teve a oportunidade de melhorar e consertar alguma coisa, porque Deus falou com ele: se você fizer certo, você também será aceito. Mas não quis conversa. Ou seja, ele se exaltou até acima de Deus, porque quando Deus coloca a instrução, ele despreza a instrução de Deus. Aí o desastre. Com a soberba vem a ruína. Na soberba dele, avançou contra o irmão, matou o irmão. Ou seja, eu sou maior mesmo, o irmão nem existe agora, só tem eu, não tem mais meu irmão. Que coisa absurda. Olha quão grave é o pecado da soberba, da presunção, assim estampada no exemplo de Caim mesmo. Se nós formos ver pela Escritura, podíamos ir como que procurando a ordem dos tempos, os fatos que aconteceram. Vamos falar uns poucos casos, irmãos depois podem também até esboçar outros exemplos. Eu estou lembrando agora, porque nós estamos estudando Isaías, vai ter mais lá para frente, no livro de Isaías, a situação de Senaqueribe, rei da Assíria, capital Nínive. Ele manda mensageiro para zombar de Ezequias. E zomba mesmo. Quem é você para enfrentar ou resistir ao grande rei da Assíria? Depois ele vê assim, é religioso, vê que ele confiou no Deus dele. Quem é o Deus Jeová para livrar vocês da minha mão? Exaltação agora não é contra o homem mais, é exaltação contra Deus. E Senaqueribe não bastou o mensageiro falar, ainda escreveu carta ainda, menosprezando, humilhando o rei Ezequias
e desfazendo do Deus que é verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que é o grande eu sou. O que aconteceu? Lá vem a palavra de Deus. E lá está escrito que Jerusalém, o povo de Jerusalém, Ezequias, Isaías e os outros ouvindo isso começaram a rir. Olha, contra quem que está falando? Contra Deus. Aí Deus manda o recado. Tá bom, eu ouvi as tuas palavras. Só que vai acontecer o seguinte: colocarei anzóis nos teus queixos e te puxarei para a tua terra. E você vai cair diante daqueles ídolos seus que não são Deus coisa alguma. Aí você pode comparar quem é Deus: o grande eu sou, o Jeová, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou o seu, que não vai te livrar, porque você vai ser morto diante deles. Eles não vão reagir nem te proteger em nada. Pronto, lá foi Senaqueribe. Exaltação contra o homem, depois exaltação contra Deus. E nós somos tendentes a isso. Porque quando a gente olha o irmãozinho por cima do ombro assim, ai, aí tem coisa. E logo vem o juízo de Deus. Por isso que está escrito, e poderíamos estar lendo, mas vou pular a leitura, quando nós temos em Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, irmãos, era estiloso, majestoso, vamos dizer assim, era uma perfeição de autoridade nas suas vestimentas, na sua riqueza, na sua inteligência, nas suas estratégias. Não porque era ele, porque era Deus com ele. Porque Deus falou com Jeremias: eu levantei Nabucodonosor, é meu ungido. Misericórdia, ungido de Deus, um idólatra. Ai, não dá para entender não. Ao mesmo tempo dá. Deus usa quem ele quer. E Nabucodonosor era o tal, não. Ele era o tal. O ruim foi quando ele achou que era o tal. Ser o tal sem se orgulhar, está muito bom. Mas estar como o tal, o grande, o poderoso, e se exaltar nisso, aí o negócio complica. E é o que aconteceu com Nabucodonosor. Naquela riqueza, naquela fama, com construções magníficas em Babilônia, ele olhou aquilo lá: essa é a grande Babilônia que eu fiz para a minha magnificência. Tem que arrumar a palavra no dicionário. A hora que ele se exaltou assim, pronto, lá vem a sentença: é tirado de ti o reino, e comerás capim que nem os animais, até que conheças ou reconheças que quem é grande é Deus, e é Deus que pega o menor, colocar como maior, ou pega o maior e põe para ser menor. Tá pronto, lá vai estar o exaltado do Nabucodonosor, com as suas vestes magníficas de glória e majestade, comer capim. E o pessoal teve que tirar a roupa dele, porque estava nascendo pelos. E ele ficou com a cobertura natural de animal, tirando as rendas, tirando o cetim. Me ajuda aí, quem conhece panos finíssimos aí. Tirou tudo aquilo que era ornamento de ouro e pedras preciosas, tirou tudo aquilo para ficar a pele, ou a pelo, ou como penas de aves no seu corpo, baixado comendo capim. E para não fugir, corrente no pé e no tronco. Até que passou o tempo e veio o entendimento: o que eu estou fazendo? Por que eu estou comendo capim? Quem sou eu? Aí ele lembrou que Deus tinha falado: vais comer capim até reconhecer quem é que manda, quem é o grande
E quem é que constitui alguém como grande ou abate o grande como pequeno? E acabou a soberba de Nabucodonosor. E ele vai escrever: eu, Nabucodonosor. Aí pode colocar, né? Rei de reis, senhor de senhores, imperador do grande império caldeu, dominador a leste, a oeste, sul e a norte. Ele era mesmo, não podia orgulhar nisso, mas que ele era. Agora eu exalto o Deus do céu, porque é Ele que é grande, é Ele quem constitui a quem quer em qualquer situação, porque nós não somos nada, mas Deus pode ser grande em nós. A aparência dos que olham segundo a carne, Ele é grande, Ele é famoso, Ele é rico, Ele é inteligente, Ele é o tal, mas esse é bom ele entender, não sou eu, é a missão de Deus em mim, é o seu operar em mim. Grande é Deus, que me parece fazer ser grande, mas grande é Ele. E aí vale a palavra: toda a glória para Deus, e a nós, coisa alguma, somos instrumentos dele e nada mais. E pronto, ficamos livres da soberba. Agora, irmão, na vida prática tem outras situações que nós precisamos entender, onde é magnífica a ordem de Deus, o seu mandamento é magnífico, quando diz: amai-vos uns aos outros como a si mesmo, porque nós somos iguaizinhos. Primeiro, somos pó e vamos voltar ao pó, e somos seres viventes com vida daquele que deu vida para todos nós, como também aos animais. Então o que nós temos melhor do que os animais? É o que Salomão diz: qual é a situação que somos maiores, melhores do que os animais? Coisa alguma, que o mesmo fôlego de vida que Deus me deu a mim ou aos irmãos, deu também para o leão, para a baleia, para o rinoceronte, para a girafa, para o ratinho, para a barata, para a minhoca. Bom, vamos voltar de novo. Para o gatinho bonito, para o frango, para o avestruz e para outros mais animais. É Deus que é grande em todos e não nós mesmos. Então, olhar o próximo como a nós mesmos. Aí vem a soberba de um para com o outro, próximo para com o seu próximo. Quando a gente tem inveja, ele tem um carro novo e eu não tenho, está errado, eu que tenho que ter o carro novo, ele não, ou no máximo igual. Pronto, já começou soberba. E se é a um grau acima, nós estamos em exaltação. Aí também, quando vem a cobiça, inveja eu falei, vamos com a cobiça. Ele tem uma casa toda pintada de bonita, vou pintar minha casa, vou manchar minha casa e fazer um palácio, porque eu tenho direito de morar numa casa melhor do que o meu próximo. Aí vem, quero o carro, quero a casa, quero a mulher do próximo, quero tudo que o outro tem, porque eu que tenho direito de ter e não o outro. Observe, soberba. Então, quando alguém se vangloria sobre o outro, pronto, ou quer o que o outro tem de excelente, é soberba. Aí vem a situação: se eu quero matar o fulano, se eu dou falso testemunho, ou se eu cobiço a mulher dele, e se isso, aquilo outro, tudo é exaltação. Eu me dizendo com mais direito sobre o que o outro tem, até a sua mulher, do que eu. Aí vem a situação que é comum para a pessoa se orgulhar de que conquistou alguém, alguma pessoa, desmancha casamento, acaba com a família, porque eu quis. Exaltação, pecado grave, nessa área da soberba. Não é só questão de cobiça e prazer, é o saborear do direito de ter o que o outro tinha. Eu tenho direito. Pronto, vergonhoso isso, perdoa, mas é vergonhoso e é próprio da soberba. Mas o que poderíamos dizer mais? Essa ideia, irmãos, de odiar, falar mal, que lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, diz: se ouviste dizer dos antigos, não matarás, eu porém vos digo.
Se alguém chamar o outro de louco, já é réu. Se alguém chamar o outro de, falei louco, de bobo, é réu. Se eu desprezei o outro até o ponto de querer matá-lo, ele não tem direito de viver, eu tenho direito de matá-lo, é soberba, é réu e é condenado. Então, se eu falar uma palavra boba contra o meu próximo, aí pronto, estou numa situação difícil, é soberba a mim. Aí nós temos que ter cuidado de brincar entre irmãos, entre amigos, né? Ah, você é paspalho. O que eu estou fazendo? É meu amigo? Que amigo eu sou? Chamá-lo de paspalho, estou dizendo para ele que ele era abaixo de mim. Sou amigo dele e na nobreza que eu sou maior e tenho paciência com você. Irmãos, é sutil, é muito sutil. E a gente pode ser achado em soberba, presunção contra o irmão, até numa brincadeira. Aí precisamos ter cuidado, que a gente às vezes brinca meio azedo, né, irmão? Sim ou não? Ou nunca houve uma brincadeira assim? É amigo, vem cá, seu bobão. Peraí, eu chamei quem? Então não é amigo não. Eu estou falando que ele é abaixo, ele é bobo. Eu sou inteligente. Tem nada de amigo aí não. Sutilmente a soberba está se apresentando. Aí, meu Deus, tem que ter cuidado com as brincadeiras de amigos e com as palavras trocadas a título de amigo. Você é amigo da onça, isso sim. Porque diante de todos está menosprezando o outro e achando que é riso, motivo de riso. Não, você está sendo soberbo e humilhando o outro, colocando o outro como razão de desprezo ou chacota. Estamos errados. Coisa simples. Outra coisa também que é danada para a gente entender que a soberba está junto é a disputa, irmãos. Disputa. Quando eu estou disputando com alguém, eu estou querendo provar para todo mundo e para mim e para o outro que eu sou o quê? Maior, melhor, mais inteligente. E tem até a disputa de santidade também, né, irmão? Eu sou mais santo, eu falo mais em mistério, eu consagro tantas vezes coisas, eu vou nas vigílias, eu vou aqui, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Opa! Essa santidade sua está disfarçada. Lá por baixo tem soberba. Precisamos ter esse cuidado. Ou vocês nunca viram alguém assim, que se gloria de uma santidade maior do que o outro? Ah, certamente também. E às vezes até chama a Deus como testemunha e fala que Deus é mais com ele do que o outro, porque aí aquele homem fariseu que chegou lá no templo, Deus te dou graça porque o Senhor me abençoa. Eu não sou como aquele publicano. Soberba. E usando Deus como amparador da sua vanglória, da sua exaltação. Mas ainda bem que Jesus deu a sentença. Aquele publicano miserável que você diz, saiu leve do templo. Porque ele foi ali e não apontou dedo para ninguém. Ele só se humilhou, se rebaixou. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Saiu justificado. Deus olhou para ele assim: de fato, você é um miserável pecador, mas eu vou te ajudar. Te manda uma brasa que nem Isaías, te purifica, ou te põe no rio da água da vida, dá um banho daquele especial, ou pronto, e ele sai leve, perdoado, ajudado por Deus, consolado por Deus. Agora o outro entrou empinado saiu, e Deus já esqueceu o que ele falou ali, e Deus nem quer saber o que ele falou, e vai se enganando a si mesmo por aí. Então, falamos da disputa em vários aspectos, e até nesse, de colocar o outro numa situação de menor santidade, e achar-se maior, mais digno, mais excelente, e às vezes achando que é o mérito.
Aí eu sou pastor porque eu sou tal. O outro lá vai ser diácono ainda, se for. Não existe às vezes alguém pensando assim? Bom, se eu penso assim, se alguém pensa assim, é exaltação. Tem chamadas diferentes. E eu vou ser premiado se eu for fiel, se sendo pastor, como pastor sendo fiel. Agora o outro que é diácono vai ser tanto quanto eu, se for fiel como diácono. E o outro que não é diácono, não é coisa alguma, nem alguém lembra dele aí. Se ele for fiel na sua anonimidade, na sua, perdoa a palavra, insignificância, ele pode até a ele mesmo se achar insignificante, mas se ele for fiel nesse ponto tão baixo, ele tem a mesma dignidade do que o diácono, do que o pastor, do que o anjo e o querubim e o arcanjo. Foste fiel no pouco, vou te constituir sobre o muito. Então, mas a ideia de Deus de galardoar é diferente. Por isso está escrito: muitos pequenos serão grandes, muitos últimos serão os primeiros. Agora, ao contrário, muitos primeiros vão ser últimos. Ainda bem que é último, né? Porque se for escolhido, aí não é nada. Aí não é nada. Para a gente entender, o caminho certo, o caminho da perfeição é temor a Deus, humildade e não se gloriar sobre o seu próximo. O próximo pode parecer insignificante, sem virtude, sem qualidade alguma, mas ele é filho do Deus Altíssimo. Ele tem o fôlego de vida do mesmo Deus que deu vida a cada um de nós. Então ele não é menor, ele está numa situação menor, mas ele está na situação de ser servo de Deus, filho de Deus, criatura de Deus, chamado para ser a imagem e semelhança daquele que o fez. Pronto. Acaba esse assunto. E cuidado com o mundo, porque neste mundo, irmãos, tudo é disputa. Tudo é disputa. É próprio do mundo. Na escola você tem que ser primeiro, nota maior. Se tiver nota maior, ser primeiro, você vai ser primeiro chamado para o emprego, ou vai ganhar prêmio, é aquilo. Aí a ideia de ser mais. Não basta ser aprovado, conhecer a matéria e ser um bom profissional, tem que ser mais. Aí na queda de braço tem que ser mais, na cartinha tem que ser mais, não escrever alguma coisa, melhor, e tudo, mas como disputa, aí não é bom. Faça, mostre a sua capacidade, o dom excelente que você pode ter, mas entendendo, é Deus que me atribuiu essa capacidade, ou Deus me atribuiu essa falta de capacidade, porque o que foi feito torto e permanece torto. Quem fez ele torto está alegre dele ser torto, e quem é reto alegre-se por ser reto, e saiba que alguém o fez reto e está alegre por ele ser reto, porque foi assim a vontade dele. Então nada temos em nós mesmos melhor do que ninguém. Abafa, acaba com esse negócio de soberba, de presunção, de orgulho e de equiparar uns aos outros. Somos irmãos. E o Evangelho é mais profundo e vai além disso tudo, quando diz: prefira o teu irmão em primeiro lugar, em posição de honra. Dá para ele em primeiro lugar. Não disputa com ele para você ser primeiro. Abre o espaço para ele. Pronto. É nisso que está o amor de Deus. Sendo nós pecadores e ele é o justo, ele se coloca como pecador para nos livrar da culpa e depois se coloca como igual, o Redentor com o redimido. Mas na verdade ele é maior. Mas ele não se gloria de ser maior. Ele alegra-se em estar sendo e vivendo, servindo aquele que na verdade é menor. Portanto, irmãos, esse assunto é o inicial que nós estamos trazendo agora,
para entendermos que vamos estar estudando pontos doutrinários. Eu estarei vindo aqui trazer, irmãos aqui vão ser convidados para trazer um assunto adequado numa dessas terças-feiras, e nós aqui aprendendo, cada dirigente trazendo alguém da congregação para depois fazer essa pregação ou este ensino de novo na igreja, para espalhar aquilo que aqui foi colocado como uma semente, um start do assunto. E agora os irmãos com esse assunto podem elaborar um estudo mais rico, mais ilustrado nas escrituras, mais completo e com exemplos vívidos no tempo de hoje. Aqui de hoje nós temos um exemplo do contrário: todo mundo é o maior e o outro é o desprezível. Aí vem na política, a pessoa descasca cada coisa horrível do outro, devendo ou não, sendo verdade ou não, que até provar que não é, o outro já está lameado e ele se acha o justo, o bonzão. Outra soberba. É o mundo de então. Por isso que termina a palavra, eu termino esse momento lembrando que Jesus disse: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque o que há no mundo, senão cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Que esteja longe de nós essas coisas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço
primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.